Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Cultura e Times Fortes. Esse é um episódio de oferecimento da EP+, ao qual eu sou fundador, CEO e sócio, que é a empresa com propósito. A gente está tornando o mundo melhor, criando empresas melhores, criando empresas com propósito. E a gente tem uma visão, nos próximos 10 anos, de criar a mais grandiosa comunidade de empresas com propósito do mundo. São 10 mil empresas que vão ter o selo da EP+. Hoje eu estou com um convidado super especial que eu já acompanho, que eu sou cliente da plataforma dele também, tá? E que tem um case de cultura fenomenal, Eu acho que muito diferente, inclusive, Eugênio, das culturas que estão despontando aí, nessa era do capitalismo, nessa era do resultado. Eu acho que você tem uma pegada diferente, então fiz muita questão de ter você. A gente acabou, acho que já tem uns 3, 4 meses que a gente está tentando fazer esse papo, mas eu espero que vocês curtam bastante e eu queria que vocês recebessem, que vocês tivessem um carinho especial pelo Eugênio. Eugênio, seja muito bem-vindo. Obrigado. Se apresenta pra gente, conta um pouquinho da tua história, conta um pouquinho da história da Eduz, conta os teus big numbers. Queria que a gente começasse esse papo lá do começo. Tá bom. Bom, só para dar um contexto, quem não conhece a Eduz, a gente é uma plataforma de vendas online. A gente vende principalmente infoprodutos e hoje a gente deve girar mais ou menos cerca de 1 milhão de vendas por mês de produtos educacionais, de infoprodutos. Basicamente são produtos educacionais, cursos, e-books, videoaulas. E a gente tem uma equipe de cerca de 500 pessoas. Então é uma empresa média, já tem um médio porte. E a gente se envolveu com essa palavrinha chamada cultura por acidente, Foi numa busca pessoal, numa revolta pessoal, na verdade, no começo da empresa. A empresa está com 11 anos agora, está completando 11 anos. E eu vou contar um pouquinho da história da empresa. E eu entro nessa história. Eu também sou engenheiro, você falou que é engenheiro. Ah, que legal. Somos conterrâneos também. Verdade. Eu sou pernambucano, você é do Rio Grande do Norte. E estamos aqui em São Paulo, desbravando esse mundão aqui. É isso aí. Bom, eu já sou empreendedor há muitos anos, Já tenho 20 e poucos anos de empreendedorismo. E quando eu fundei a Eduz, foi a primeira empresa, você mencionou a palavrinha propósito, eu não sabia naquela época o que significava isso ainda. E foi a primeira empresa, ela foi minha 12ª empresa, Mas foi a primeira... 12ª? 12ª. Nossa! Eu fechei e quebrei muitas vezes antes, E de todas elas foi a primeira que eu abri, porque além de querer ganhar dinheiro, como todo empreendedor normalmente abre sua empresa, foi a primeira que eu pensei assim, bom, ela vai ganhar dinheiro, mas dessa vez eu queria que ela fizesse um pouquinho mais. Alguma coisa na minha consciência dizia assim, puxa, pelo menos que ela contribua já desde o início, do ponto de vista de intenção, com a sociedade. Então, o nome Eduz já vem daí, Edu é de educação e ZZ é a abreviação de business, biz, que é a segunda veia que eu acredito muito, que é o empreendedorismo. Então, eu queria que ela promovesse a educação e o empreendedorismo. E ela nasceu como uma Avon da educação. Eu queria que as pessoas, distribuidores porta a porta, vendessem cursos, Numa pasta como se vendia desodorante e tal. Leva a educação para as classes básicas. Mas rapidamente ela faliu. Uns 2, 3 meses ela já tinha falido. E aí que no pivotamento a gente descobriu o marketing digital e a gente se tornou uma plataforma. Em vez da gente vender, a gente apoiava quem estava vendendo. Perfeito. Mas ali começou uma sementinha dessa questão de propósito, Essa questão de para que a minha empresa existe. Na minha cabeça ela ainda existia muito fortemente para eu ganhar dinheiro, mas que fosse de uma forma que contribuísse um pouquinho para o mundo. Perfeito. Não era o propósito principal. Também ganhar dinheiro. Não, no meu caso era o contrário. Era ganhar dinheiro também ajudando o mundo. Também ajudando o mundo. Eu admito que era assim. Beleza. E no pivotamento deu certo. Isso foi em 2014, 2015, nós estouramos, A startup de sucesso, a gente começou com 5 pessoas na empresa. Em 2015 a gente estava com 30, 40, 50, 60, 70 pessoas. Em 2016 a gente chegou a 80 pessoas. E aí
também aquele caso clássico. Gestão zero, bagunça total na empresa. A gente não sabia direito o que fazer com os colaboradores que entravam na empresa. Senta a cadeira e ajuda a atender os clientes, ajuda a crescer. Era divertido pra caramba, era uma festa a empresa, a gente se divertia demais. E todo mundo feliz, porque a empresa que cresce, empresa que principalmente se crescer muito rápido, quem entra cresce rápido junto com a empresa, né? Então o pessoal tem aumento de salário, aquela abundância de desafios, tudo muito gostoso. Trabalhava muitas horas, mas muito gostoso. E em 2016, com essa Era um desafio bom, era um problema bom. Era um problema muito bom. Até então ninguém sabia que a gente tinha problema. Mas o crescimento é bom, mas não é tão gostosinho não, ele dói um pouquinho. Né? Até então não estava me doendo não. Quando chegou 2016, aí eu comecei a sentir as dores. O produto começou a ficar ruim, porque a gente não estava organizado na forma de fazer o produto. O atendimento estava bagunçado. A gente recebia muito cliente, né? Era muito cliente novo. A gente não fazia a conta, mas a gente também estava perdendo clientes. Estava começando a ter clientes insatisfeitos, né? E aí eu comecei a ver eu era próximo dos clientes, eu ficava muito no mercado. Comecei a ver as pessoas reclamando comigo, eu ia para os eventos, encontrava meus amigos, meus clientes ali. E eles diziam, putz, gente, estou com um problema assim, estou com um problema assim. Eu comecei a ver, estou com um problema. E aí caiu a ficha, disse, cara, a gente está bagunçado. E aí eu fui procurar ajuda, procurei consultorias e tal, e a gente se profissionalizou. Então, departamentinho, processo, planejamento estratégico, meta, tudo bonitinho, né? Como manda o figurino da gestão tradicional. Perfeito. E aí fazer o básico bem feito, né? Fazer o básico bem feito. feito. Back to basics. Aí botamos a camisa da gestão e aí passaram-se uns 3 meses, a empresa se organizou assim, né? Terminamos de implantar, contratar que seriam os diretores, vamos dizer assim. A empresa meio que se organizou. Isso já estava com quantos funcionários? Nos 80. A gente parou de contratar para se organizar, né? Aí a gente se organizou. Quando deu meio do ano, mais ou menos, a gente já estava organizadinho. Só que aí começou a vir uma angústia. O que deveria ser muito bom, deveria trazer paz, começou a tirar paz. Também é clássico, né? A empresa ficou engessada, ficou chata, formaram-se os silos, cada departamento era um silo. Na hora de bater meta, na hora de ver o que estava acontecendo com a meta, um apontava o dedo para o outro. E aí nessa começou atrito. Aquela família feliz, aquele grupo de amigos que estavam construindo uma coisa gostosa, desapareceu. Aí eu gosto de falar assim, a profissionalização entrou por uma porta e pela porta dos fundos saiu a felicidade da empresa. Então a gente ficou muito triste. Eu passava muitas horas em reuniões, era o dia inteiro, 12, 14 horas, tentando organizar a casa. Na verdade, remover conflitos, né? E a gente não conseguia remover esses conflitos e as pessoas começaram a ficar bem tristes e chateadas. E talvez a pessoa mais triste, mais chateada, talvez seja até você. Né? Não tem dúvida. Era tão bom lá no começo, né? Eu era tão mais feliz e eu fui crescendo no negócio a ponto dessa cultura, provavelmente deve ter se diluído durante o crescimento, né? Deu espaço a uma outra cultura que não era a cultura de vocês. Perfeito. E aí essa cultura nova, a cultura original foi diluída a ponto de você, não só você, mas o teu time, como, né, a diretoria, está infeliz com a empresa que vocês estavam construindo. Perfeito, exatamente. Lembrando, eu não fazia a menor ideia do que era cultura, né? Aquele momento, essa palavrinha que eu entendia de cultura era aqueles 3 frases que tem na frente das empresas lá, missão, visão e valores, que eu não dava atenção, não queria saber daquilo, aquilo ali para mim não era fazia uma plaquinha bonita só impressa eu não na tinha parede. nem essa placa, então... Enfim, mas eu estava insatisfeito. E aí foram se passando os meses e a minha insatisfação aumentando. E eu, né, olhando bastante para esse lugar pessoal, né, eu disse, cara, tem alguma coisa errada aqui. Eu não estou gostando de vir trabalhar. Eu não estou me levantando de manhã e gostando de vir trabalhar. E fiquei com aquilo na cabeça muitas semanas. E aí eu disse, putz, eu preciso fazer alguma coisa. E aí começaram a vir os pensamentos. O que eu faço? A empresa está bem pra caramba financeiramente, nunca esteve melhor. Crescendo. Eu vendo a Que empresa... ano era esse, Eugênio? 2016, fim de 2016. Aí o que eu faço? Eu vendo, porque aí é um ótimo momento para vender, né? Quando a empresa está bem financeiramente. Perfeito. E aí eu volto para minha casinha, né?
eu contrato um executivo que toca a empresa, porque claramente eu não quero tocar mais essa empresa, não vou tocar mais essa empresa, porque eu não quero fazer isso. Ou alguma outra opção. Né? E eu fiquei pensando, pô, se eu vender a empresa, o que eu vou fazer depois? Empreendedor vai empreender. E eu fiquei pensando, pô, se a empresa que eu abrir a próxima Trocar der certo, 6 por meia dúzia. eu vou cair no mesmo lugar que eu estou agora. Daqui a 3, 4, 5 anos eu vou estar no mesmo lugar que eu estou hoje. E aí eu fui para um lugar muito assim de, putz, será que você tem coragem de arrumar a casa? Ver o que está errado e arrumar? Será que você sabe fazer isso? Era o conforto versus, né, o desconforto, mas com desafio. E aí chegou uma hora que eu dei o estalo, assim, não, eu vou... Foi bastante rebelde, assim. Eu não vou arrumar a casa, eu não vou vender a empresa, eu não vou contratar ninguém. Eu vou voltar a empresa para o que era antes. Então, meu objetivo era bagunçar a empresa de volta. Porque eu preferia que a empresa tivesse bagunçada e gostosa para eu voltar a trabalhar num lugar, ambiente gostoso. Do que muito profissionalizada, mas infeliz. Toda arrumadinha, mas todo mundo infeliz. Então, a gente desmontou toda a estruturação que a gente tinha feito. Então, os diretores meio que foram, entre aspas, demitidos, né? Um reset total. Reset total. Nós dividimos a empresa inteira em times. Isso durou alguns meses. Mas nesses meses aconteceram algumas coisas interessantes, né? Conta pra gente. Dividiu a empresa em vários times, em um monte de times. E times pequenos, squads, pequenas squads, cada um com um objetivo específico. Não chegava a ser um squad, porque o conceito de squad é que você tem a multiplicidade de funções. Eram times especialistas, né? Perfeito. Então, por exemplo, o time de atendimento, era 2, 3 times de atendimento, 4, 5 times de tecnologia, um time financeiro. Era um time Não era mais uma área de tecnologia, tu quebrou em 4 times ali. Tinha aquele agrupamento de times, mas não tinha aquela coisa da diretoria operacional, que tinha tecnologia, tinha operações e tal, não tinha mais isso. Perfeito. Aí, nesse exercício de desconstruir, que eu só sabia uma coisa, eu queria desconstruir o que eu tinha construído. Como é que surgiu essa ideia de times, né? A gente começou a implantar um sistema de gestão para a tecnologia, começamos pela tecnologia, que um dos colaboradores indicou, que eu também não conhecia na época, que era o Scrum, que é fica debaixo do guarda-chuva da agilidade. Dentro da agilidade tem vários métodos, o Scrum é um dos métodos, né? Um dos frameworks abaixo da agilidade. Eu não sabia nada disso. Aí a gente contratou um consultor que... Um Scrum Master. Que implantou ali a agilidade na tecnologia. E eu fiquei surpreso, porque 2, 3 meses depois, a tecnologia se ajeitou. Eu digo, rapaz, esse negócio é bom. Gostei. Quero. E aí eu disse, vamos implantar isso na empresa inteira. O cara disse, não, mas isso não dá não, isso é coisa de tecnologia. Isso é rodar sprint, não sei o quê. Não dá para fazer isso em toda a empresa. Eu disse, mas por que não dá? Não, porque é para tecnologia. Eu disse, então tá bom, a gente vai virar empresa de tecnologia toda. Mas vamos implantar isso na empresa toda. E aí que veio a ideia dos times, né? De dividir a empresa inteira em um monte de timinhos. E aí eu não sabia como implantar esse treco em tudo, porque eu não queria implantar exatamente do jeito que era o Scrum no resto da empresa, né? Foi aí que eu descobri uma palavrinha mágica de gestão que eu nunca tinha ouvido falar, chamada de autogestão. Né? Aí eu disse, olha só, esse negócio aqui se chama autogestão. Também nessa mesma época, eu descobri a palavrinha mágica chamada cultura. Vieram juntas, mais ou menos no mesmo mês. Mas como assim cultura? Não, cultura, li, expliquei, participei de workshop. É assim que funciona, tem que estabelecer missão, visão e valores. Quando você estabelecer, o pessoal vai bater na mesma cadência que você, vai ter o mesmo jeito de pensar e tal. Aí eu entendi que eu tinha perdido cultura, aí caiu a ficha, lá atrás. Disse, então o que eu estou querendo fazer é restabelecer a cultura, então é isso. Beleza. Aí topei o desafio e comecei a implantar cultura. Então eu estava fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Implantando a autogestão e implantando cultura. E essa brincadeira começou a dar certo. Nas outras áreas também, a gente conseguiu se organizar. Autogestão, quando você fala, só para o pessoal entender, é uma gestão mais descentralizada. Cada beleza. Um faz a sua gestão. Perfeito. No lugar extremo da autogestão, você não tem chefes. Perfeito. Você não tem uma hierarquia.
é um diretor, gerente, supervisor. O que você faz? Você pega a empresa, divide ela em times, em blocos, e você dá poderes para esse bloco. E qual é a atratividade desse modelo? Cada bloco, por não ter, entre aspas, um chefe, e se ele estiver bem engajado, ela tem mais probabilidade, maior capacidade de atender a necessidade do cliente, porque ela se foca em descobrir o que ela pode melhorar interna e externamente para o cliente. Então, normalmente, o cliente precisa de algo, aí isso sobra para a diretoria comercial, que vai fazer um plano, que vai cascatear o plano até chegar no produto, que vai implantar e depois vai para o atendimento. Então, normalmente a informação dá uma volta na empresa até que o cliente receba. Com a autogestão, essa volta é mais curta, porque o cliente fala com um grupo, o próprio grupo tenta resolver o problema, muitas vezes tem recurso que em outra área que poderia ser usado, mas o grupo diz assim, não, isso aqui é mais rápido, vamos nós mesmos fazer, ou vamos nós mesmos contratar, e a gente já resolve agora para o cliente. É uma cultura de extrema inovação. É muito impressionante a capacidade de inovação que a autogestão traz. E outra coisa que eu descobri também na autogestão... Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, crescimento, iniciativa, desenvolvimento, né? As pessoas, foi ali que eu me maravilhei. Se você dá um terreno fértil, dá autonomia, as dá sementes liberdade. brotam, os líderes nascem, as pessoas, os profissionais se desenvolvem. Era uma coisa incrível. Galerinha de 22, 23, 24 anos assumindo responsabilidade que normalmente seria de um gerente de 10 anos de experiência e os caras entregando tão bem ou melhor do que aquele cara que tem experiência. Porque eles tinham a liberdade para fazer, né? Então eu me fascinei por essa forma de gerir. Sem falar que descarregou a maior parte das responsabilidades das minhas costas. Ô Eugênio, mas deixa eu tentar trazer um elemento importante aqui. Que eu sou super a favor desse modelo, tá? Mas nesse momento que tu estava no momento de várias mudanças e implementando isso, as prioridades elas não acabam tendo muito mais coisa, muito mais ideia, ou o objetivo era de fato esse? Pô, tô com muito mais coisa, cada time, parece que cada área é uma empresa diferente, mas isso estava culminando para uma decisão estratégica, para um plano comum, não estava? Não tinha plano comum. Tá. Não tinha plano comum. E eles culminavam para a satisfação do cliente. Então, perfeito. Eu não tinha uma... Tua cultura era, o cliente tem que estar satisfeito. O único drive é esse. Isso. Perfeito. Bom, a autogestão foi se desenvolvendo. Naquele momento eu me apaixonei e eu dei liberdade para ela e implantei vários métodos diferentes para fortalecer a autogestão. Então, minha empresa saiu de um modelo hierárquico para um modelo totalmente descentralizado. E à medida que ela foi crescendo, os times parecidos, por exemplo, times de tecnologia, aí eles formaram ali a área de tecnologia, o agrupamento que também se autogeria. Perfeito. Foi crescendo nessa linha. Então a gente foi aprendendo sobre esses métodos e foi andando. E aí eu vou falar um pouquinho de cultura. Em paralelo... Não tinha líderes. Não tinha líderes, era só o time e o time eu criei era uma campanha de assassinato ao nome líder, né, na empresa. Eu metia um tiro, quem falasse que era chefe ou líder, não tinha esse negócio. Nós éramos todos colaboradores. Colaboradores, a gente se chama de colegas até hoje, né? A gente está aqui querendo viver um ambiente legal, atender o cliente e ganhar dinheiro. É isso que a gente está querendo fazer. Naturalmente, precisava de uma certa liderança naqueles timinhos, né? Porque a autogestão não é 100% sem liderança, ela só é descentralizada, né? Então os timinhos tinham seus líderes e o agrupamento tinha o líder daqueles timinhos. Isso. Mas eles não eram líderes de gente, eles eram os líderes de missões. Então, uma área de tecnologia tem a missão de entregar o produto. É uma liderança muito situacional, né? Situacional. A gente mudou os nomes das lideranças, a gente chamou uma época de guardiões. Você é o guardião da comunicação externa, você é o guardião. Perfeito. Cara, seu objetivo é fazer com que isso aconteça. Alguém tem que fazer. Você quer fazer? Pode ser outra pessoa. Então não tinha aquela coisa, né, rígida de chefe do chefe do chefe. E, de novo, era uma rebeldia que eu estava tendo contra a liderança, porque eu via que a liderança também trazia muita opressão, né? Muito abafava o nascimento de talentos, assim. Eu estava meio chateado com isso. E cultura, o que estava acontecendo do lado da cultura? Todo mundo no mesmo nível, para que nada impedisse das pessoas de das sementes florescerem. Exatamente. Perfeito, excelente. Era essa ideia. E nascia, tinha sementes que faziam... virava árvore bem rapidamente, sabe? Era bem legal de ver. E aí isso foi crescendo, a empresa foi
se desenvolvendo. Isso era 2017, essa minha maratona de autogestão foi 2017. Enquanto isso, eu estava pesquisando cultura. Eu estava implantando autogestão e estudando cultura. E também eu não sabia muito bem o que eu estava estudando, não. Eu estava entendendo que eu não estava entendendo nada. Estava ali naquela busca de, mas por que isso, por que isso? E eu descobri algumas coisas interessantes sobre cultura, né? Primeiro, eu entendi o que era cultura, né? Que é a história de, como a gente faz as coisas. Como a gente faz as coisas aqui. E aí, se o líder é muito disciplinado, gosta de tudo organizadinho, de horários, de método e tal, ele tende a implantar um jeito, do jeito que ele faz para ele. Perfeito. O jeitinho organizadinho e tal. Então a cultura moldava o líder, né? Aquele jeitão do líder. Se você contrata muita gente jovem, eles têm certas necessidades, aí a empresa vai ter aquele jeitão daquelas necessidades do jovem. Se você contrata muita gente mais adulta, tal, você contrata mais mulheres, tem um jeitão. Você contrata mais... Então, eu comecei a perceber, cara, são muitos fatores que determinam o comportamento dessa galera. E a gente foi mapeando. Primeiro, não tem uma ordem, né? Mas idade, treinamento, se teve, não teve onboarding, os incentivos, acho que é o que mais interfere ali na cultura, incentivo. Você tem um incentivo muito baseado, por exemplo, em performance. Cara, é uma cultura. Eu testei vários sistemas de performance individual, de time, o povo se matando, o povo virando noite, ficando madrugada, final de semana em casa. Tiramos incentivos de alta performance, colocamos outros incentivos, incentivo de engajamento, incentivo de colaboração. Puta, muda completamente o comportamento da galera. Então, incentivos, o ambiente físico, os elementos de controle. Eu fui listando tudo que a gente via que interferia no comportamento da galera, né? E testa isso, testa aquilo, testei de tudo que você possa imaginar. Foram mais de 100 experimentos que eu ia testando. Será que isso dá certo? Será que isso aqui é melhor do que aquilo? Ia testando. E aí escolhendo, fazendo coleção do que dava mais certo para aquilo que eu acreditava, né? Que eu estava em busca da felicidade, né? Que legal. Parecia aquele filme, né? Então, que trazia mais... eu estava pouco preocupado com o resultado da empresa. Não que eu não gostasse de resultado. Porque o resultado já estava acontecendo. E outra coisa também, eu disse assim, cara, eu estou disposto a perder resultado para trazer felicidade, e paz. Se a gente tiver num ambiente de trabalho legal, eu estou disposto a perder resultado. Se for esse o preço. Essa é a minha cabeça, eu estava desse jeito, né? Então eu não olhava tanto para resultado. Eu monitorava, eu tenho o hábito de monitorar meus resultados, mas eu não incentivava. Cara, não, caiu aqui o faturamento, não era isso. Porque senão tu ia criar aquela cultura de performance. Voltar para a cultura de performance que eu tinha antes, né? E aí foi passando. Isso foi em 17 que eu implantei isso, 18 e 19, muito experimento. Cara, em 19, a gente mudou de escritório em 2018, foi para um escritório, você conheceu lá, um escritório super legal, na natureza, do jeito que a gente, sabe, eu gosto muito da natureza, então eu queria trabalhar no meio da natureza. As salas são meio misturadas com a mata, tem um rio que passa no meio do escritório, é um lugar muito gostoso. Legal, Então, ficou do jeito que a gente queria, cara. Tava muito gostoso. Em 2019, a gente tava voando, tava com 120 e poucos colaboradores, né? Recebi reforço. Foi o ano que você trouxe de volta aquele ambiente que você gostaria. 18 já estava muito bom, começo. 19 foi o pico, estava melhor do que estava no começo. Perfeito. Estava bem melhor do que estava no começo, né? Tinha uma galera que já estava falando disso, pensando nisso, pesquisando isso junto comigo, né? E o nível de maturidade e cultura nesse momento, qual era da empresa? Na palavra cultura já estava alto. Tá. Porque legal. Já fazia 3 anos que a gente pesquisava e falava disso. E falava, perfeito. Eu montei um pequeno time interno para pesquisar isso e implementar isso. Eu chamava de... Lembra? Times eram dirigidos por missões, né? Então, cara, a tua missão, time, é pesquisar e implantar cultura e governança aqui dentro. Então, tu vai deixar... E aí eu ficava meio que fazendo meio parte desse time. Os projetos estratégicos eram missões... Eram missões que eu entregava para os times. E você vai entregando para cada um líder, né, situacional daquela missão, guardião daquela missão. Exatamente. Na época eu fazia também muito com a minha atual esposa, né? Ela chegou e aí eu tinha mais uma pessoa ali para fazer ping-pong naquele assunto. Então foi muito gostoso. E aí 2019 foi o nosso pico, assim, de tudo. E aí uma coisa interessante que aconteceu, eu não estava olhando para o resultado, né? No ano que eu implantei a profissionalização, nós estagnamos. Tá.
A gente vinha crescendo assim, a gente fez assim, platô. No ano seguinte, a gente começou a dar uma quedinha. Então, em 2017, a gente quase deu uma quedinha. Não chegou a cair muito, mas quase deu uma quedinha. 2018, a gente voltou a crescer. Acho que cresceu 40%. 2019, nós crescemos 300%. Nossa. Sem olhar para resultado. Sem querer. E não tinha pandemia, não tinha nada. Era só mesmo o ambiente gostoso. A que tu atribui isso, Eugênio? Esse crescimento tão de 300% nesse ano? Cara, teve uma coisa que... Eu acho que nunca existe uma bala de prata, né? Mas não existe. Uma série de coisas. No caso da gente, teve um elemento muito importante que nasceu por acaso. A gente tinha uma paranoia com deixar o cliente satisfeito. Insatisfeito. Satisfeito. Não queria deixar insatisfeito, a gente queria deixar ele satisfeito, né? Perfeito. E a gente tem uma cultura muito voltada para o ser humano. Então a gente não olha o cliente como um número, quanto que esse cara está deixando. Não é tanto assim lá na empresa. A gente vê assim, cara, o que ele está precisando. Conversa com as pessoas, conversa com a equipe do cliente. E internamente a gente faz isso um com o outro, a gente procura ver, cara, é um ser humano que está ali. Então a gente passou a falar o como é mais importante do que. O como a gente faz as coisas, olhando para esse lugar de tem um ser humano do outro lado, faz muita diferença para a gente. E aí, sem querer, a gente estabeleceu um posicionamento no mercado da empresa com melhor atendimento no nosso mercado. E cliente satisfeito passou a chamar cliente satisfeito, que passou a chamar cliente insatisfeito, né? Cliente satisfeito passou a chamar cliente insatisfeito. Em outro lugar. E aí os amigos, eles se falam, e aí até hoje a gente não tem um departamento de, vamos dizer, prospecção, que um monte de gente ligando, tentando capturar cliente, campanha publicitária pesada para capturar cliente. A gente nunca teve isso. É muito no orgânico, um cliente chamando outro. Cresceu 300% em 19 no orgânico. No orgânico, desse jeito. Com um ótimo atendimento, com um fantástico atendimento. A gente foi o primeiro a implantar chat, a implantar CS, a implantar um monte de coisa que o mercado não conhecia, né? Então eu atribuo a isso, ao atendimento que foi muito fera que a gente passou a oferecer. E a gente o produto, né? Produto bom também, né? E o produto também estava bom. Não parou de quebrar, né? A gente refez o produto. Mas eu considero que isso toda empresa tem que ter, né? Um produto bom e um atendimento mediano, toda empresa tem que ter. O nosso era um atendimento um pouco melhor, né? E aí a gente estava lá, estava bem pra caramba. Eu já estava feliz, não me preocupava com o crescimento, quer dizer, cara, isso vai crescer como tem que crescer. Deixa esse negócio aí rolar, né? A gente acompanha o número, mas a gente acompanha. Tu não tinha meta mensal de Eu nada. aboli as metas. Tu não tinha meta na empresa. Na empresa. Não existia isso. É até um... A única meta é o cliente tem que estar satisfeito. Satisfação do cliente, atendimento bom. A gente substituiu meta por uma outra crença. Porque qual que é o conceito de meta? Eu jogo a bola lá para frente e saio correndo para fazer gol, né? Então, cara, eu quero crescer 50%. Aí eu vou achar um plano que me faça atingir. O que eu observei com a meta? Isso funciona. Meta é massa pra caramba, funciona. Mas ela traz dois problemas. O primeiro problema, que é o imediato, é assim. Você torna todo mundo zumbi. Todo mundo passa a olhar exclusivamente para aquele lugar. Aquele alvo. Que você quer isso, mas você não entende. Você alinha visão e direção, Mas todo mundo fica bitolado naquilo. E aí nessa bitola, as pessoas começam a esquecer que tem um ser humano do lado. Então, o caso clássico é, a pessoa não está feliz hoje, mas tem que bater a meta. Trabalha mesmo assim, velho, não tem esse negócio de não estar feliz. Ou tá doente, ou, nossa, aquela menina engravidou, ferrou com a minha equipe. Você começa a avaliar tudo em volta de você a partir de um medo de não bater a meta. Você fica míope, né? Totalmente. Você só olha para aquilo. Então, isso é uma das coisas que interfere no relacionamento humano. Os seus incentivos estão todos voltados para o medo. Medo de não bater a meta. Ou uma ambição maluca que eu vou ganhar um bônus não sei das quantas se eu bater a meta. Então, que volta pro medo. Tu aboliu tudo isso. Aboli tudo isso. Bônus, ninguém tem bônus, não tem remuneração variável. Eu troquei. O bônus era assim, cara, que era outro fator também. Se a empresa for bem, todo mundo ganha. Se a empresa for mal, ninguém ganha. Então, todo mundo ganha bônus igual múltiplo de salário. Eu pego 10% do lucro e distribuo para todo mundo. Perfeito. Então, todo mundo quer que a empresa vá bem. Né? E o teu ganho é o meu ganho. Não é você vai ganhar mais que eu, não tenho... Cara, todo mundo está no mesmo jogo. Eu não acredito que eu consigo saber se você é melhor que eu em nada.
talvez uma coisa técnica. Mas às vezes a forma como você tratou um cliente fez o cliente ficar, não foi o técnico, entendeu? Mas você pode ser pior, você é pior tecnicamente que eu, mas às vezes foi a forma como você se comportou e a atitude que você teve ali diante do cliente. Eu disse, já que eu não consigo medir, vai ser todo mundo igual. E também isso foi um dos mecanismos que eu vi que gera colaboração. Né? Tá todo mundo no mesmo barco. Se um tá desintonizado, putz, o barco começa a virar. Galera, o barco tá virando, volta, ei, arruma aí você. Então, a colaboração, ela é mais forte quando você tem meta única, né? Tem incentivo único, aliás. E aí, Eugênio, uma pergunta que eu acho que é importante, né? E aí é uma crença que eu tenho, tá? Você pode pensar diferente, mas a crença que eu tenho é que, cara, técnica se treina, se capacita, se desenvolve. Agora vai tentar mudar o comportamento das pessoas do dia para noite para ver se você consegue. Não consegue. Do dia para noite você tem que mexer em muito mecanismo. Você mudar os valores da pessoa, coisa que está enraizada lá na ponta, você não consegue mudar. E aí a minha pergunta é, tu deve ter perdido muita gente também, que era boa lá no começo, e aí quando tu implementou a gestão e o profissionalismo, ela deixou de ser boa e ela saiu, ou deixou de ser agradável e feliz para ela, ela saiu. E depois tu perdeu mais gente boa, assim, gente boa não, mas gente certa, para aquela cultura de gestão, de profissionalismo, porque tu foi lá e desconstruiu tudo e voltou para aquela cultura que era antes. A gente teve saídas. A gente não chegou a perder muita gente, porque foi muito rápido. Tá. E a gente estava crescendo. Lembra que a gente estava numa demanda muito alta. Então, não deu para sair muita gente. A maioria foi a demissão que eu fiz mesmo, da liderança, vamos dizer assim, quando porque desfez. Tu aboliu esse cargo. Exatamente. Mas a gente não perdeu, assim, nessa fase, muita gente. O que a gente perdeu depois, quando nós crescemos, aí chegou a pandemia, né? Eu vou entrar na pandemia. A pandemia fez a empresa fazer bum, porque a demanda foi multiplicada por 10, né? A empresa online. E aí a gente enfrentou o desafio de contratação em massa, que a gente saiu de 130 para 500, 600 pessoas. Nossa. E não conseguia aculturar as pessoas, porque elas não iam para o escritório. Então, a nossa cultura foi desfacelada. Na pandemia a gente acabou com a nossa cultura. Foi assim, passou o rodo. Aí nessa hora a gente teve que contratar muita gente profissionalizada, porque a gente precisava das especialidades, né? Daí veio muita gente, só que a cultura não estava pronta para as pessoas que não tinham aquela cultura, entende? A gente tinha uma cultura de autogestão, vamos dizer assim. Chegou uma galera acostumada com a hierarquia, a gente não tinha hierarquia. Perfeito. As pessoas não sabiam o que fazer. Então, muita gente boa chegou e não conseguia ficar porque ela não entendia como é que jogava aquele jogo. Mas eu preciso botar esse projeto no ar e ninguém me obedece. Mas não tem obediência aqui, velho. Você tem que fazer acontecer. Não é assim que você... Muito legal, muito legal. Eram outros mecanismos, né? E ela não entendia quais eram os outros mecanismos que substituíam aqueles mecanismos do comando e controle. Então aí a gente perdeu muita gente. Principalmente, quanto mais sênior, menos o cara aguentava ficar. Porque o sênior, com 30 dias, ele diz assim, cara, não é pra mim. Tua cultura, ela começou a ser uma cultura mais jovem, né? Isso. De mais gente dessa geração mais nova, milênio, geração Z. Exatamente. Foi construindo, com base nisso, pessoas que já tinham mais a mente aberta, que não queria saber de comando e controle. E, por causa disso, a gente tem uma retenção dessa galera muito alta. Porque o pessoal diz, não, eu não preciso. Eu não preciso de mais do que eu tenho aqui. Primeiro, tenho o meu bom salário e tal. Meus amigos estão todos aqui. E, putz, aqui eu tenho liberdade para fazer isso, para fazer isso, para fazer isso. Eu tenho liberdade para criar, faço meu horário. Não tem ninguém me enchendo tanto o saco, me controlando ali no cabresto. Então, a galera fica porque se identifica. É muito parecido com o que eles realmente desejam no dia a dia deles, né? A vida pessoal. Qual é a tua taxa de turnover hoje na tua empresa? Tem ideia? Hoje... Eu chuto entre, sei lá, uns 5 ou 7% ao ano, mais ou menos. É muito baixo. É muito baixo. Mais ou menos isso. A gente está falando de 0,5% ao mês, praticamente. Não é tanto não. 0,5% é incrível. Parabéns. Deve, sei lá, uns 5 pessoas por mês. E como é que é o movimento da salarial, de salários, assim? Óbvio que eu não quero que tu abra salários aqui, né? Porque esse podcast vai pro ar, mas... Quando tu tira a hierarquia, quando tu tira a posição de liderança, né? Mas tu também está trazendo muita gente sênior né? Com júnior ali. Há uma diferença salarial entre eles, correto?
É de acordo com a contratação, de acordo com a senioridade da pessoa? Ou vocês estabeleceram também que, ó, isso, a gente vai contratar essa galera aqui, a média salarial é essa daqui? Eu fiz muitos experimentos também com salário, né? O que eu observo? Normalmente a hierarquia ela traz muito mais facilmente a medição salarial. A gente tinha dois problemas, a gente não tinha hierarquia e segundo, o nosso mercado é muito novo, então não tinha muitos papéis que estavam mapeados no mercado. Só quando a empresa cresceu um pouco mais é que a gente conseguiu dar alguns nomes parecidos. E que nem tu não tinha nenhuma função também muito clara. Exato. Então, tem a pessoa que... Cara, eu sou atendente. Ele começava como atendente de suporte. Então, beleza, atendente de suporte, sei lá, ganha, chute aqui, R$2.000, um exemplo. Beleza, isso é fácil de resolver isso aí. Então, tem o júnior, pleno e sênior. Tem os níveis lá, mais tempo, mais experiência. Aí você diz assim, não, mas eu estou precisando de alguém que... monte uma squad para atender clientes que são os top clientes, clientes premium. Esse cara já tem que ter experiência de vida. Ele tem que ter experiência de produto, tem que ter experiência de empresa. Ele já tem que ter atendido uns 2 anos aqui. Não está no currículo que você vai contratar alguém que já atendeu nesse mercado 2 anos. Não dá para. E aí a gente teve que construir, dentro da própria empresa, a nossa escada salarial. E aconteceu uma coisa muito interessante. Alguns papéis eram novos. Por exemplo, a gente tem um papel chamado facilitador na empresa, que ele cuida da saúde do time. No mundo Scrum é o equivalente mais ou menos ao Scrum Master, mas no nosso mundo ele cuida das pessoas, ele cuida da produtividade ali do time, ele cuida das entregas. Esse cara não tem equivalente muito fácil no mercado, porque ele tem que aprender coisas que ninguém aprende. Ele tem que aprender sobre psicologia, CNV, né, para remover conflitos. Ele tem que aprender como facilita uma reunião para deixar uma reunião super produtiva, etc. Aí esse cara ia subindo, quando chegava um ponto... Era treinado e educado lá dentro. Lá dentro. Aí quando chegava num ponto, ele dizia assim, putz, meus amigos todos, eles estão numa carreira tradicional. Esse cara aqui, ele é, por exemplo, Scrum Master. Eu sou facilitador. Mas qual é a carreira de um facilitador? Porque não tem. De Scrum Master eu tenho, eu vou virar agilista, vou virar não sei o quê, eu vou ser coach, não sei das quantas. Ele tem a carreira, até R$20.000 está lá escrita a carreira dele. Esse aqui não tinha. Esse cara abandonava essa carreira e queria voltar para essa. Vários fizeram isso. Quando o ser humano não consegue ter visão de futuro, né? Ele aí mexe na pirâmide de Maslow, que é a segurança, né? Exato. O cara quer casar, o cara quer ter filho, mas será que eu vou crescer salário? Será que eu tenho um plano de carreira? Exato. Será que não? Como ele não consegue enxergar isso, e aí ele vai para um lugar onde ele consegue enxergar. Exato. Que aí ele tenta voltar lá pro movimento que ele estava. Esse é um desafio que nós temos até hoje, porque a gente entendeu que a gente precisa estabelecer carreiras, apesar de eu não acreditar particularmente em carreira. Eu acho que você deve se preocupar em desenvolver habilidades e não carreira. Então eu tenho que ser bom em coisas. Perfeito. Cara, eu tenho que ser bom em venda, eu tenho que ser bom em marketing, eu tenho que ser bom em coisas, em habilidades, eu tenho que desenvolver habilidades. E o mundo vai te apresentar, a vida vai te apresentar oportunidades de você monetizar aquelas habilidades. Mas não a carreira, porque carreira eu acho que está fora de moda já é coisa tá ficando para trás. Mas a galera não sabe disso ainda, não chegou a essa consciência. Então a gente sabe que precisa ter, para tirar uma confusão da cabeça dos jovens, ou a gente tem um processo de aculturamento melhor do que nós temos para poder criar essa nova consciência. Né? A gente já tem alguns cases, né, com 10 anos, 11 anos, de pessoas que, tipo, ela entrou ganhando 1.500, 2.000 e hoje está ganhando 20. Então, ó, ela nunca se preocupou com carreira, mas olha quanto ela ganha. Está ganhando 35, nunca se preocupou com carreira. Mas assim, tá, mas como é que eu vou fazer para fazer igual a ela? Não, você não vai fazer igual a ela. A pessoa quer voltar para o lugar de segurança, como você falou. Então, é um desafio. E como é, Eugênio, esse processo de crescimento profissional dentro de um ambiente, de uma cultura que não tem cargos e hierarquias e que não tem esse plano de futuro? Como é que essas pessoas vão sendo promovidas? Qual foi o frame mágica que tu trouxe? A palavra mágica chama-se responsabilidade. Então, tudo gira em torno de responsabilidades. A empresa, ela nada mais é do que uma árvore de responsabilidades. Seja ela pequena ou grande. Uma empresa, ela é uma árvore de responsabilidades. Então, você fundou a empresa, só tem você é responsável por captar o cliente, por criar o produto e serviço, entregar, cobrar, pagar as contas. Você é responsável.
crescer um pouquinho, você tem que ter uma pessoa para te ajudar. Que responsabilidade você delega para essa pessoa? E esse processo, ele vai acontecendo em cascata. Com 10 pessoas, com 50 pessoas, você vai distribuindo responsabilidades. Então, a pessoa, ela tem que entender que ela tem que navegar em cima de uma trilha de responsabilidades. E um fenômeno interessante, por exemplo... Ela tem essa trilha clara ou não? A empresa tem que ter. Ela não consegue ter para ela. Tá. Por exemplo, eu estou no financeiro. Eu entro no contas a pagar. Minha responsabilidade é pagar as contas. A empresa tem uma responsabilidade quicando aqui, ó. Preciso que isso aqui seja feito. Se ela tiver habilidade, iniciativa ou confiança do time, ela vai ser convidada a assumir essa responsabilidade nova. E é a sequência de aumento de responsabilidades que vai aumentando o salário dela. Perfeito. Então o papel dela vai engordando ou vai se substituindo por responsabilidades mais robustas. É assim que acontece a trilha salarial e a trilha de carreira. Perfeito. Só que deixar isso claro não é tão... É um desafio comunicar isso. Esse é um desafio, eu acho, para gerações futuras, até mesmo... Você ainda é um desafio para você. A gente está aprendendo a comunicar isso. Perfeito. Né? Então tem vários artefatos da cultura e da gestão que a gente utiliza para isso. É o papel, o descritivo de responsabilidades, que descreve cada uma, a lista de atividades que a pessoa faz, os indicadores de sucesso de cada responsabilidade. Então, tem artefatos que a gente usa para esclarecer, mas é um desafio ainda. Perfeito. E, Eugênio, hoje, 2025, tu ainda está 100% na operação? Já está mais fora? Já tem alguém que responde? Como que está a situação atual hoje? Já tem a hierarquia lá, pelo menos o líder, né, pai ali ou a mãe do negócio? Continua sendo você? Como que está hoje? Essa é outra história interessante. Em 2022, até 2022, eu era o assassino de líderes, né? Era o anti-líder. Mas aí caiu uma ficha para mim, muito grande, que eu estava errado. Que liderança é algo muito importante na empresa. A liderança é um fenômeno social. Ele não é um atributo somente de empresa, é um fenômeno social e pertence à estrutura do ser humano. O ser humano, por natureza, busca, respeita e obedece estruturas de liderança. A gente tem a necessidade básica de ter liderança e muitas pessoas, o seu perfil nativo é de ser líder, é de liderar. E quando caiu essa ficha para mim, eu disse, cara, eu estou completamente equivocado, eu fiz uma burrada na empresa que vai me atrasar muitos anos, eu preciso desfazer essa burrada que eu fiz. E aí eu comecei o processo de construção de uma hierarquia sobre essa autogestão. De onde veio essa minha necessidade, principalmente do ponto de vista de organização? A autogestão, ela ficou muito legal para as pessoas ficarem felizes. Cumpriu o objetivo. Só que, imagina, sabe aqueles robôs de limpar o chão? Uhum. Imagina que cada robô é uma estrutura. Se cada robô quiser ir para o lado, para onde vai essa empresa? Os times e as áreas começaram a cada um querer ir para um lado. Perfeito. E eu vi. Que foi aquela pergunta que eu te fiz lá no começo. Lá no começo. Será que não... Pô, se cada um tem autonomia, se não tem chefe, que não tem líder, se cada um quiser ir para um lugar diferente. Isso. Né? Então, foi o que aconteceu. Para a empresa, acontecendo. Para a empresa é muito dolorida essa falta de direcionamento único para todo mundo. Então, o direcionamento passou a ser em cada bloco, o próprio bloco. E isso começou a doer para a empresa. Deixa eu te interromper, Sim. mas essa dor começou em qual tamanho que tu já estava em quantidade de funcionários, por exemplo? Essa dor começou na pandemia. Tu estava com 500 funcionários? Foi porque o salto foi muito rápido, né? Tá. Mas mesmo que, acho que com 100 e pouco, 200, a gente ia sentir a mesma dor. Porque Tá. eu só senti a dor quando o time se afastou. Tá. E aí eu vi que tinha forças, vetores apontando para muitos lados diferentes. Eu disse, eu preciso alinhar esses vetores para a empresa ir para o mesmo lugar. Esse organismo precisa ir para o mesmo lugar. O braço não pode querer ir para um lado e a perna querer ir para outro. Tem que ir todo mundo para o mesmo lugar. Aí eu vi a necessidade, aí eu comecei a repensar a liderança. Nessa necessidade e nesse repensar é que eu entendi o valor da liderança. E aí eu desfiz todas as minhas crenças sobre liderança, eu vim desfazendo. E aí eu comecei a desfazer também as estruturas que eu criei, cara, né? Que legal, porque é a vulnerabilidade, né? Sim. Eu tinha um modelo mental e tinha uma crença que me fez exterminar a liderança durante um tempo. E o negócio cresceu.
Sendo que depois Validei o modelo, né? validou o modelo. Então isso reforçava a tua crença de exato. que não precisa de liderança. Exato. Mas ao mesmo passo que você também foi muito humilde em determinado momento dizer, cara, tem alguma coisa errada aqui. Então eu tô sentindo um cheiro de alguma coisa errada aqui. E aí tu vai lá e cai uma ficha de que liderança é importante e tu vai lá, obviamente, aí tem que ter humildade, aí tem que ter sabedoria, né? Vulnerabilidade, dizer, cara, tô errado, vamos desconstruir aqui e vamos colocar a liderança de novo. E aí tu valida o modelo de novo, pelo visto. Exato. Né? Exato. Agora eu estou nesse momento. A gente, desde 2022, a gente vai estar implantando a liderança. Estamos terminando agora. E aí, os próximos 2 anos é azeitar como é que eu encaixo. Pensa assim, eu tenho um ser, um organismo que não tem esqueleto, não tem espinha dorsal. Pensa um organismo, um polvo que não tem esqueleto. E eu tenho que enfiar um esqueleto nesse polvo. Então, eu estou fazendo a cirurgia, colocando as vértebras, os membros. Isso na alta liderança só. Ou Na verdade vai ser tudo, né? Então tu tá voltando pro teu modelo lá de profissionalização. Ele é um híbrido, de profissionalização sim, mas ele é um híbrido entre a autogestão e a hierarquia. A gente deseja manter uma série de estruturas, artefatos, rituais que a autogestão ela tem, mas a gente vai instalar uma estrutura hierárquica de informação que diga assim, ó, vem para cá, você tá indo errado, opa, vem para cá. Não, você não deveria poder fazer isso. Isso não tem resposta pronta, né? Tu tá aprendendo, né? Então, tu tá aprendendo, tá desenvolvendo isso agora. Isso, exatamente. E que rituais são esses? Quais são os rituais que vocês têm levado em consideração? Porque cultura vem de culto, culto vem de cultuar. Uhum. Né? Então, o que as grandes religiões, grandes empresas, a máfia tem em comum? Tem seu mito, né? Tem seu rito, mito, rito e doutrina. Uhum. Né? Mito é a mitologia, é a história, é a crença, é a narrativa, é o que eu acredito, o que eu não acredito, meus valores e tal. Ritos são os rituais. A Igreja Católica tem um ritual, missa. Uhum. E tem um processo de doutrinação. Na Igreja Católica tem a doutrinação, que é o Pai Nosso, que é a comunhão e tal. Perfeito. Então, ritual, ele é importante porque ele educa. Uhum. Ele reforça comportamento positivo. Ele reforça comportamento negativo também dentro do negócio. E sendo que tu tá colocando uma mescla aí agora de talvez 2 modalidades ou pensamentos, né, de gestão que eles, em algum momento, eles conflitam. Né? Como é que tu tá? Quais são os rituais que tu tá tocando? O que é que tu tá vendo que tá fazendo sentido? O que é que tu viu que não? Onde foi que tu errou nesse meio do caminho? Acho que contar os erros também é muito legal, né? Queria que tu explicasse um pouquinho sobre isso. Mas, cara, que papo sensacional. Parabéns aí pela história. Tô bem feliz com isso. Obrigado. Bom, deixa eu dar um exemplo de ritual. Na hierarquia, a gente tem muito comum o ritual de planejamento, né? Então, faz o plano estratégico lá anual, aí estabelece meta, aí cascateia, planeja como é que vai cascatear, e aí, mensalmente, no dia a dia ali, vem os projetinhos, as tarefas, os processinhos de serem implantados, e a gente vai controlando a implantação, né, dessas metas, desses projetos. E aí você tem os rituais ali de Então tu voltou controle... pro lance de meta, voltou pro Não, lance eu vou chegar lá. Eu tô descrevendo como é que é o tradicional na hierarquia para entender o paralelo. Beleza. Isso é importante porque a gente é estabelecida a visão e a gente bota a empresa inteira para poder atingir aquela visão, implementar aquela visão. E aí se a pessoa atinge, parabéns, tem bônus, aí tem um ritual de celebração e reconhecimento, né, o bônus, a plaquinha e tal. Se a pessoa não atinge, aí tem o esculacho, o feedback, né, você errou, não sei o que lá, a demissão, é o que é conhecido, né. Como é que a gente faz quando não tem essa estrutura de chefia, vamos dizer assim? Imagine que surgiu, o time está aqui, ele está rodando sozinho, né? Aí surgiu a gente chama de oportunidade ou tensão, né? Surgiu uma oportunidade de melhoria. Pode ser um cliente insatisfeito, pode ser um produto quebrado. Deu um pau em alguma coisa. Ou o número do indicador está ruim. O faturamento caiu 10%. É um problema, certo? O time se reúne e aí é rodado 3 partes. Primeiro, é feita a análise e o planejamento, que é muito conhecido como planning, né? Então é feito o planejamento. Como que a gente vai resolver isso?
né? Análise de causa. Análise de avaliação. causa, etc, etc. Então, se gastam muitas horas ali, o time está gastando muitas horas para fazer aquilo ali ser compreendido e ser planejado como é que se resolve. Se distribui as tarefas, a responsabilidade, quem vai fazer o quê, com quem tem que falar, contratar esse recurso, esse consultor, beleza. É definido o plano de ação. Aí vai para a execução. Aí, execução normal, igual qualquer outra empresa. Fechou o ciclo, vamos supor que o ciclo seja de 15 dias. Fechou o ciclo, vai para o segundo ritual. Vamos avaliar qual foi o resultado disso. Então, revisão de resultado, review. É o cheque, né? É o cheque. É o PDCA que está rodando aí. É o PDCA que está rodando. Planejou, perfeito, executou, checou. checou. Exatamente. Aí é listado tudo que deu certo. Listado tudo que deu certo. Aí já tem uma diferença do PDCA normal. Pensa em duas folhas. Uma folha de tudo que deu certo. Num outro ritual que não é esse, é um outro, pode começar até na hora seguinte. Vamos listar tudo que deu errado. E analisar por que deu errado. É a retrospectiva. Por quê? Isso tem um porquê. É separação emocional. Para não misturar. Porque a gente tende a olhar só para o negativo. É o conceito de gestão diferente, que é a planning, a review Isso, e a exatamente. retrospectiva. E aí a gente tem um quarto ritual, que é a celebração. Que tem um motivo dentro da cultura que é reconhecer e valorizar o ser humano e fazer com que ele se autoalimente de energia. É o tapinha nas costas que viria de fora, é o tapinha nas costas que o próprio time, a própria área se dá. Cara, nós mandamos muito bem, vamos celebrar isso aqui. Então vai desde reconhecer, fazer a apresentação, todo mundo conta o que fez de bom, até festa e por aí vai. Então esses 4 rituais, a gente considera que são os 4 rituais que toda estrutura de 3 ou de 300 pessoas tem que ter. Né? Dentro de um time. Dentro de um squad. Dentro de um time ou dentro de uma área. Dentro de uma missão. Dentro de uma missão ou dentro de um desafio. Dentro de uma missão. Eu acho que é mais fácil entender. Dentro de uma tensão ou dentro de uma oportunidade que tu falou agora. Ou mesmo de uma área inteira. Por exemplo, se eu pegar a área inteira de tecnologia, como é que estão nossos custos com infraestrutura? Vai aparecer o gráficozinho de infraestrutura. A gente tinha que trocar de banco de dados, deu certo, era um projeto. Deu certo, não deu certo. A área inteira estava responsável pelo projeto. Tinha lá 200 pessoas que estavam responsáveis. Então eu posso ter 3 pessoas no timinho, pode ser um time de 30 pessoas, um contexto maior, pode ser 50 pessoas, 100 pessoas. Isso funciona para tudo. Perfeito. Porque o conceito de responsabilidade e de missão, ele funciona para uma pessoa ou para 1000 pessoas. Não muda. Então isso é bem fractal. Aonde você colocar, ele tem que obedecer esse formato. Isso é da autogestão. E aí, como é que eu encaixo a hierarquia nessa ritualística? Os líderes, eles têm que fazer o mesmo processo e delegar para os times as suas conclusões. Então, o time de líderes, a árvore de líderes, tem que fazer o mesmo processo em cada responsabilidade, em cada nó. Então, por exemplo, o financeiro, a liderança financeira tem que se juntar e fazer o ritual dela. E dali... Esse é o método de gestão de vocês. É o nosso método de gestão. Usa esses 4, planning, review, retrospectiva e celebração. Isso. Em tudo que faz. Em tudo que faz. Em todo desafio, ou em toda oportunidade de melhoria, ou em toda avenida de crescimento dentro daquele ciclo. Isso. E aí tem um ciclo para aquilo, sei lá, 15 dias. 15 dias, um mês. 30 dias. Isso. Né? Você faz esses sprints aí ao longo do caminho. Isso. A organização é anual e quadrimestral, e aí as áreas são menores e os times semanal ou quinzenal. Então, olha só que negócio curioso, porque lá no começo, então vou fazer uma retrospectiva disso tudo que eu acho que é bacana, para a gente poder ir para um caminho mais resumido aqui. Tá. Lá no começo tu tinha uma cultura que era de felicidade. Uhum. Aí tu Startupona, chegou a né? startupona de felicidade, sem pensar em resultado, sem pensar em... Beleza, pensando em resultado, mas como um segundo plano. Aí depois tu, quando tinha 80 colaboradores, 100 colaboradores, tu entendeu que precisava de profissionalização. Aí tua cultura evoluiu de uma cultura de felicidade para uma cultura de profissionalização. Aí depois tu saiu da profissionalização, exterminou a liderança e voltou para a cultura de felicidade. E agora tu está num 4º estágio de evolução da Eduz, depois de 11 anos, que é, eu não vou dizer que volta para a profissionalização, mas ela está agora entre um meio, talvez tenha um equilíbrio maior entre felicidade
satisfação do cliente, um lugar startup legal, um negócio bacana, sendo que incorporando profissionalização, hierarquia, liderança, meta, e aí tu volta de novo para o modelo tradicional de gestão. Como gestão, esse seria o resumo. A gente está voltando e colando o híbrido hierarquia com autogestão. Só que existe é igual o tocinho, tem uma camada de gordura que é a mais importante aqui em cima, que é o que segura tudo isso. Que é onde está sustentada toda a cultura, que é a cultura de propósito. Então, hoje, a gente é totalmente dirigido pelo propósito da organização, pela missão maior, que é uma missão filosófica da organização. Qual que é? Ajudar as pessoas a explorar seu real potencial, seja os nossos clientes, seja os nossos colaboradores. Então, a organização, ela está toda fundada hoje nesse objetivo, as pessoas se desenvolverem, sejam nossos clientes. Então, os nossos produtos estão se transformando para atingir esse objetivo. Os nossos colaboradores, a gente tem menos preocupação em deixar eles felizinhos, a gente está mais preocupado em ver se eles estão evoluindo. Então, a grande cola é essa cultura de propósito que junta tudo, né, e sela. Essa é. Perfeito. E aí, se vai ser sistema de gestão A ou B, para nós é só uma ferramenta. A gestão é uma ferramenta. A gente tem menos. A gente usa só para fortalecer a cultura, mas a gente tem menos preocupação com isso hoje. Que legal, cara. Estou admirado com a história e eu falo isso porque a gente, né, é um conflito interno, inclusive, que eu estou vivendo. Talvez eu vou até perguntar, porque eu acho que tu passou por várias fases, né? E fases muito, como é que eu posso falar? Muito diferentes umas das outras. Então, como é que foi tua cabeça? Como é que foi teu conflito interior? Como é que foi teu crise de existência? Em algum momento eu vou chegar para perguntar, mas assim, da história que tu me traz, eu começo a dizer, cara, talvez faça sentido esse tipo de cultura para o meu negócio, né? Porque a gente tem uma cultura que é resultado, meta, planejamento, aquela cultura mais séria, né? De hierarquia, de times. E eu disse, tá, mas a gente deixou de talvez fazer aquele negócio feliz, legal lá atrás. E a gente tem também uma missão que a gente trabalha isso muito forte, né? Eu abro o podcast falando da nossa missão. Tornar o mundo melhor criando empresas com propósito. Né? Tem uma missão filosófica aqui também no meio. Se eu crio empresas com propósito, pessoas mais felizes, pessoas mais engajadas. A gente vê o quão as pessoas estão infelizes, desengajadas, improdutivas nos seus trabalhos. Perfeito. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, o segundo mais depressivo, o quinto mais estressado. Então, tem um jeito diferente de fazer isso. Sim. E é o que tu está construindo. Sim. E sim, porra, saúde e palma para você. Né? Parabéns por isso. Um reconhecimento que eu acho que é muito legal. E aí, eu quero voltar agora pro Eugênio empresário. Como é que foi o Eugênio empresário em todas essas mudanças aqui? Né? Porque em algum momento tu deve ter passado por alguma crise ali que tu até falou, né? Pô, vou vender, vou largar. Ali foi uma. Aí tu conseguiu passar. Mas em cada, talvez, avanço desse, talvez tu tenha passado por outra. Como é que é o eu empresário? Né? Porque é bom, mas não é gostosinho também não. A gente cresce depois, né? Mas a gente tem nossas crises, nossas ansiedades, nossos momentos de tristeza, de reflexão, de estar mais baixo. E a empresa é reflexo do dono. Né? Dono sem energia, tem empresa sem energia. Como é que foi tudo isso, Eugênio? É como está sendo, né? Que todo ano é uma reviravolta, né, interna. Quando a Eduz nasceu, eu estava começando a minha jornada de autodescoberta, né? Eu estava começando a fazer as perguntas, quem é Eugênio, o que ele quer da vida. Então foi bem na época que a Eduz nasceu, e eu acho que a Eduz ela é um pouco reflexo da mesma jornada que eu venho passando até hoje. Que foi o que tu falou, né, no começo. Cara, eu quero abrir um negócio para ganhar dinheiro porque eu preciso, mas eu quero também que tenha propósito. Que tenha um porquê, né? Então teve esse momento que eu já fiz essa pergunta. Quando eu me fiz a pergunta, eu quero continuar nessa empresa, eu fui para um lugar de desafio, mas eu também fui para um lugar de me abraçar, vamos dizer assim. Que é, eu quero ser feliz, eu quero que as pessoas sejam felizes. Foram passando os anos, eu fui vendo que a empresa, dentro do contexto social, ela tem um papel muito maior do que eu imaginava. Uma empresa, ela muda as pessoas, ela muda a sociedade. Uma empresa, ela transforma. Uma empresa, se eu pensar... muda o ecossistema completamente. Empreendedor. Se eu pensar que a nossa sociedade é um lago,
a empresa ela pode ser um poluidor desse lago ou ela pode ser um filtro para esse lago, uma planta que filtra uma entidade que gera sujeira para esse lago. Então eu comecei a me perguntar, putz, eu estou indo dormir aqui em paz, eu estou deixando as pessoas e o mundo melhor ou pior? Eu estou somando ou eu estou subtraindo Exato. a humanidade com a Exatamente, sociedade? exatamente. Essa pergunta começou a me deixar muito inquieto. E aí chegou uma certa hora que eu disse assim, cara, como vida, como ser humano, eu acho que eu vou ficar muito triste lá no fim se eu olhar que a minha vida eu passei mais tempo sujando do que limpando. E aí eu comecei a intencionalmente mudar a empresa para se tornar um filtro, para se tornar cada vez mais um filtro. Então, a minha visão, acho que é uma visão mais espiritual, vamos dizer assim, é de que nós somos um monte de alminhas aqui nesse planeta. Todo esse jogo, essa Matrix é uma bobagem. A gente está jogando o jogo, na verdade, da alma. E a pergunta é, será que você está conseguindo se entregar porque sua alma está pedindo? Ou você está deixando a sua mente dominar você? O tempo todo eu estou fazendo essa pergunta. 10 vezes por dia, 100 vezes por dia. E é essa consciência que eu tento trazer para a galera lá na empresa. Se a gente conseguir... Não é ser dominado pela mente, é ser conseguir puxado pela alma. Puxado pela alma e aí usar a mente para gerar resultado que a alma está pedindo. Então, se o meu objetivo é fazer os colaboradores, se o meu objetivo é fazer os clientes se tornarem pessoas melhores, aí eu vou usar meu intelecto para dizer assim, como é que eu posso fazer isso da melhor forma possível? É diferente de dizer assim, como é que eu vou usar meu intelecto para extrair mais dinheiro dos meus clientes? É bem diferente. Então, hoje, o meu desafio é implantar esse chip na cabeça da galera que tem na empresa. Como é que a gente passa a pensar coletivamente desse jeito? Porque o resultado, ele pode até, de novo, a história pode até cair, mas eu não consigo imaginar que o ecossistema, a sociedade vai rejeitar um filtro. Nunca. Não tem como. Ele vai rejeitar um pedaço de lixo, mas um filtro ele não vai rejeitar nunca. Não é nossa missão, nosso propósito não é silenciar o mal, né? Mas é potencializar o barulho dos bons, né? Os bons nunca vão ser silenciados. E empresas melhores geram um país melhor. Exato. Não tem como, porque se eu transformo... E aí é onde entra essa parte de cultura, de você estar trazendo pessoas certas, colocando elas nos lugares certos. Não adianta eu trazer uma pessoa que não tem aderência com a tua cultura. Ela vai entrar ali dentro, ela tem valores diferentes da IDUS, ela não vai ser feliz ali dentro. E nem vocês como empresa vai ser feliz com aquela pessoa lá dentro. Né? Total. Então, não tem cultura certa e errada. Tem a gente... Exato. E aí quando eu mudo o dono da empresa, muda a empresa. Quando a gente muda a empresa, foi o teu caso. Tu em vários momentos tu mudou tua empresa e aí tu mudou todo o ecossistema empreendedor. Cliente, colaborador, às vezes até a família de colaborador. Total, o tempo todo. Né? E aí, resumindo, empresas melhores geram um país melhor. Né? E geram um mundo melhor. Acho que esse é um impacto positivo, né, que você deve estar gerando e que a Eduz, de um modo geral, gera pro ecossistema. Né? Então, volta. Quando a gente lembra de propósito, de missão, cara, missão é sempre uma coisa que vai contribuir com a humanidade. Né? Eu vou somar com aquele negócio que eu acho que é o que tu tá vivendo. E aí, Eugênio, eu fiz essa pergunta, sendo que eu acho que a gente não conseguiu chegar no desfecho dele, mas tu ainda tá dentro da operação, tu ainda é o número 1 da Eduz. E a outra pergunta que eu ia te fazer é, pra gente finalizar, quantos % do teu tempo hoje tu passa disseminando esse ponto de vista que tu falou agora de alma, de trazer esse próprio, de cuidar da cultura da tua empresa, no tamanho que ela está hoje? No tamanho que ela está, né? O meu último movimento nos últimos 6 meses foi trazer uma série de líderes que vão permitir que eu consiga me isolar para fazer praticamente só isso. Só cultura? O meu objetivo a médio prazo é me dedicar, a minha contribuição ser investigar e avançar, aprofundar a cultura. Meu objetivo Você vai ser o CEO, que é Culture Executive Officer. Boa. Você vai ser o executivo, né, da cultura. Da cultura. Não é o chefe do office, é o executivo da cultura. Boa. Tá. Então esse é o teu alvo. O meu objetivo é esse. Hoje tu dedica quanto tempo já, quantos % do teu tempo trabalhando intencionalmente isso? Eu acho que uns 30% do meu tempo vai para a cultura, eu acredito, e uns 70% ainda está em operação. Tá. E aí são rituais
semanais, diários? Tá no dia a dia nas conversas? Eu ainda sou meio bagunçado nesse lugar, porque eu sou muito demandado por vários outros. Por vários times. Mas eu me reúno muito com a área de pessoas para trabalhar essa parte de cultura. A gente acabou de contratar um líder específico de cultura, então eu devo ficar um tempo com ele fazendo a passagem de bastão até que ele pegue. E eu tenho a grande missão de disseminar a cultura nesse grupo de líderes que eu acabei de trazer. Então, provavelmente, apesar de estar na operação, a minha grande missão com eles é disseminar a cultura, e não azeitar a operação. Eles são bons de operação. Mas e já estão azeitados com a cultura da tua empresa. Tua liderança deve ser uma liderança que já está há bastante tempo com você. A atual, sim, mas lembra que chegou um monte agora, porque a gente não tinha hierarquia até 2 anos, então né? Deu uma... agora, exato. E a gente está mais ou menos na mesma quantidade. Talvez tenha, sei lá, 10 líderes antigos e chegaram 10 novos. Então, tem uns 20 líderes, mais ou menos, que seriam equivalentes aos grandes gestores da organização. Perfeito. Que é a diretoria ali, né? Seria diretoria mais gerência, vamos dizer assim. Isso. Porque aí depois tem os outros líderes abaixo. Coordenador. No total, nós temos cerca de 80 líderes, mais ou menos. Entrando nos times e tudo. E hoje são 600 colaboradores? No CNPJ principal tá chegando a 500, mais ou menos. Tá, legal. Já foi 600, a gente reduziu um pouco. Cara, que baita história, né? Acho que você está acompanhando aí e como a jornada empreendedora não tem resposta pronta, né? Acho que a empresa nunca é maior do que o dono, né, Eugênio? Quando o dono cresce, a empresa cresce. Exato. Sempre. Quando o dono evolui, a empresa evolui. Quando o nosso pior funcionário cresce, a nossa empresa cresce também. Exatamente. Quando o nosso pior funcionário sai, a nossa empresa cresce. Também tem isso. Então a empresa nunca é maior do que o dono. A gente tem que ter essa humildade e dizer, pô, vou chegar num platô e eu preciso romper esse platô com novas habilidades. No dia que eu parar de desenvolver novas habilidades, é o começo do fim. Que eu acho que é o que driva, pelo menos que eu entendi, toda a jornada da tua história. Sempre chegando no teto, e aí? E agora? Não, aprende coisa nova. Vamos romper. Não, vamos voltar para o que estava. Acho que agora esse modelo que estava aqui vai fazer sentido aqui. Aí tu chegou aqui, não, agora esse modelo que estava aqui faz sentido aqui. Né? E aí você consegue puxar e trazer tudo isso. Então, senhoras e senhores, esse é mais um episódio do podcast Culturas e Times Fortes. A gente recebeu o Eugênio, fundador, Obrigado aí por CEO da Eduz. receber. Eugênio, parabéns demais, cara. Obrigado. Parabéns demais. Foi muito legal a tua Tá história. todo mundo convidado, hein, de conhecer a Eduz e lá. Eu quero, inclusive, fazer uma imersão lá dentro, porque eu quero entender mais essa cultura de autogestão, essa cultura de propósito. E você que é empresário, você que é empresária, está assistindo a gente, está em rápido crescimento, tem uma necessidade, talvez, de começar a olhar para a cultura e criar e construir cultura. Se você está assistindo no Spotify, eu vou deixar o link aqui neste episódio para que você receba um presente nosso da EP+. E se você está assistindo a gente na plataforma do YouTube, vai ter um QR Code, né, aparecendo aqui em algum lugar dessa tela. Escaneie esse QR Code. Você vai ganhar um presente nosso, Eugênio, que é um diagnóstico gratuito do que falta para você criar e ter culturas e times fortes. Show a de gente bola. traz um diagnóstico e a gente tem um conceito novo que a gente chama de ROIP. ROIP? ROIP. Já ouviu falar? Não. Existe o ROI, que é o retorno sobre o investimento. Certo. O ROIP é um desenvolvimento e uma nomenclatura nossa nova, que é o retorno. O ROIP é o novo ROI. Retorno sobre propósito. Sobre investimento em pessoas. Em pessoas, ok. Como que eu consigo, né, gerar mais resultado, mais retorno sobre o investimento da minha folha de salário? Com pessoas mais felizes, pessoas mais engajadas, pessoas mais produtivas, pessoas certas nos lugares certos. Quando a gente vê o top 3 custos de uma empresa hoje, qual é? É gente. Sempre tem gente ali no meio, folha de salário. Né? Então tem muito negócio que está quebrando ou que está com dificuldade financeira. Não é por má gestão financeira, não é por má gestão de processo, é por má gestão de pessoas. Né? Eu acho que você deu uma aula aqui hoje sobre esse tema e vamos marcar talvez outros papos que eu queria. Acho que tem muito mais coisa que eu queria perguntar. Dá pra ficar 6 meses falando aqui. Mas o horário não dá. Fique Então, tranquilo. senhoras e senhores, esse é mais um episódio abraço. do podcast Culturas e Times Fortes. Eugênio, quer deixar alguma palavra final aí? Algum insight? Alguma coisa que você quer deixar como mensagem final? É todo seu. Fala também como as pessoas
se encontram, como encontram a Eduz, né, principalmente, Perfeito. como é que as pessoas podem conhecer um pouquinho mais esse belíssimo projeto e trabalho que vocês estão fazendo. Perfeito. Para encontrar a Eduz é fácil, eduz.com. Eu acho que a mensagem que eu queria deixar aqui tem a ver com o que você acabou de falar, Guilherme. A minha grande descoberta nesse tempo todo é que a coisa mais importante da empresa, de fato, é a gente, de forma genuína, querer cuidar de pessoas. Querer que as pessoas se tornem pessoas melhores. Querer que a gente se torne pessoas melhores. Se só isso for feito sem nenhum método, sem nenhum framework, sem nenhuma cópia, sem nem ler o livro, só com essa intenção, a empresa, eu acho que ela já dá um salto. Ela vira de cabeça para baixo, porque as pessoas dizem o que elas precisam. Elas gritam o que elas precisam. Basta olhar para isso e eu acredito que se você tem uma empresa, você vai ver como a sua empresa vai mudar e automaticamente você vai mudar junto com a empresa. Então, se eu pudesse dar um conselho, seria isso. Olhe genuinamente para o que as pessoas precisam. Perfeito. Eugênio, muito obrigado. Valeu, cara. obrigadão, Guilherme. Senhoras e senhores, a gente se vê no próximo episódio.